estamos com Esta problema de conferência internet, será né? gravada agora. Bom dia, pessoal. Bom dia, colegas. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Wagner, que apareceu agora ali. Bom dia, Marina. Bom dia, professora Isabel. Bom dia, Samuel. Bom dia, Selma. Bom dia, Dalva. Hoje nós temos as pessoas novatas chegando no grupo. A Selma, se apresente, Selma, por favor. Depois a Dalva. Bom dia, é um prazer estar participando dessa temática tão interessante, né? Eu sou assessora do gabinete do senador Theomário Mota, estou trabalhando com o senador desde o início do mandato, e é um tema que me agrada muito. Então, queria agradecer ao João pela oportunidade e a todos vocês por poder estar aprendendo com vocês nesse espaço. Obrigada. Obrigado, Selma. Seja bem-vindo. O Samuel dali, que a gente já conhece, está voltando hoje aí. Seja bem-vindo, Samuel. Doutor Arthur está entrando ali. Bom dia, doutor Arthur. Bom dia a todos. É um prazer renovado participar de uma reunião com todos. Grande abraço, pessoal. Vamos lá. Bom dia, querido. Bom dia. Só que o seu vídeo está desligado. Bom dia, professora Romilda. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Nós estamos eu vou estar entrando e saindo, tá? Porque eu estou participando de uma outra reunião também. Então, tudo bem, então. Tudo bem. Eu quero que se apresente também a doutora Dalva Moura. Por favor, Dalva, se apresente. Está desligado o seu som. Oi, João, você podia repetir, por favor? Eu estava aqui atendendo um servidor e tive que desligar o áudio. Ok. A doutora Dalva Moura está chegando hoje ao nosso grupo pela primeira vez. Eu a convidei e eu gostaria que ela se apresentasse para que todos a conhecêssemos. Por favor, Dalva. Bom dia a todos. Como o João já falou, meu nome é Dalva Moura, eu sou coordenadora do Comitê Permanente pela Promoção da Igualdade de Gênero e Raça do Senado. Muito obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês. Eu assisti a reunião anterior, importantíssimas as discussões, e espero contribuir de alguma forma. Bom dia a todos. Bom dia. A Dalva, ela é autora desse livro, que eu recomendo a leitura, Os Ricos Também Batem. É um livro que eu arrepio só de lembrar das histórias que tem aqui, do quanto é importante a gente conhecer isso. Tá? Você quer falar um pouquinho desse livro, Dalva? Esse João não existe, gente. Vou falar para vocês, viu? No dia do lançamento desse livro, acho que o João foi a primeira pessoa que eu encontrei lá na biblioteca. Muito obrigada, João. É um incentivador. É um incentivador, viu? Esse livro, na verdade, ele surgiu como da minha dissertação do mestrado. Eu fiz a dissertação do mestrado sobre cidadania, direitos humanos e violências. E meu mestrado é em ciência política, e daí surgiu esse livro. Muitas pessoas, quando fiz a apresentação da dissertação, muitas pessoas falaram, Dalva, muita gente precisa ouvir sobre isso, porque a gente desmistifica um pouco de que só mulher pobre ou que não tem instrução que apanha, né? Então, assim, a gente tentou trazer, essa pesquisa foi baseada na classe média alta de Brasília, e, assim, vocês sabem que é muito difícil pesquisa quando se apanha, né? Então, para se encontrar pessoas que quisessem falar sobre isso, como que ela tratava esse assunto, porque quando a pessoa é mais, um nível cultural ou social mais baixo, ela, rapidinho, ela procura alguém, um vizinho ou uma delegacia, ela vai, só que a classe média alta normalmente procura os consultórios. Então, assim, a vergonha passa por muito um processo de que a gente já tem estruturado de que a pessoa que apanha porque é sem vergonha, está apanhando porque quer, né? A pessoa tem estudo, tem trabalho, por que está passando por esse processo?
Então, é um processo muito difícil, um processo muito doloroso. Durante a minha pesquisa, fui ameaçada por um marido, assim, mas eu não parei por aí. Eu tentei buscar. E esse livro, ele conta muito as dores, né, João? Ele é muito... Tem gente que me fala assim, Dalva, não consegui ler, porque me dói. E, assim, a gente até pensou em desdobrar esse livro nos depoimentos agora, sabe? Falando sobre a minha dor. E seria um livro só de depoimentos mesmo, como elas contaram, porque aí a gente fez muito uma correlação entre a pesquisa, explicando algumas coisas, e botava algumas frases delas, né? Algumas coisas. Mas tem uns depoimentos que são muito, assim, chocantes, mas eu acho que tem que trazer para a discussão, entendeu? Porque são coisas que essa questão do assédio, por exemplo, que às vezes, muitas vezes começa por aí, né? E a gente nem sabe que está sendo assediada. O importante da gente trazer essa discussão para o nosso local de trabalho, e essa aí, no caso, foi da vida privada, mas a gente está aqui falando da vida profissional, às vezes a pessoa nem sabe que está passando por aquele processo. Então, como que eu descobri que a pessoa começou por um assunto assim da minha vizinha está conversando comigo? Eu falei, gente, isso não é possível que você está passando. Então, assim, foram coisas que ela não achava que ela estava passando por uma violência. Ela achava que ela estava sendo punida de alguma forma, porque o marido era ignorante, porque não sei o que, empresário alto. Mas, assim, então essas discussões a gente tem que trazer para cá, sabe? Aquela coisa de te afastar das pessoas, aquela coisa de te afastar do ambiente, seja no seu ambiente de trabalho, botar sua mesa lá no final, não te cumprimentar, não te chamar para conversa. Isso tudo é uma forma que o assediador busca de te reprimir, de te colocar, pô, quem manda aqui sou eu, você tem que me respeitar. E às vezes você nem sabe por que está passando por esse processo. Então, eu acho que todas essas discussões que foram trazidas aqui foram importantíssimas. Nós criamos, como a Marina falou, essa cartilha do assédio moral, e a partir dela, dentro do nosso plano, que depois eu posso falar um pouco do plano para vocês, era só para me apresentar, não é, João? Era só para me apresentar, João? João, você está me ouvindo? Eu achei que era só para me apresentar, né, gente? Eu já me apresentei, então. Depois a gente conversa mais. João parou? Acho que o João travou um pouco. Não está congelado, continua. A gente está interessado no que você tem a dizer. Né? Porque, assim, pode continuar. Todos concordam, gente, que eu posso continuar aí? Então, tá bom. Então, a gente criou essa campanha do assédio dentro do Senado. Inclusive, essa nossa divulgação foi muito nos gabinetes, né, João? A gente foi pelos gabinetes, conversando com as pessoas. Claro que a gente tinha que ter a permissão do chefe de gabinete, a gente tinha que ter a adesão dos servidores. E aí a gente fez esse trabalho, inclusive, dentro dos objetivos do plano, como eu estava falando para vocês, que eram 28 objetivos. O plano ele foi lançado ano passado, ele se encontra no nosso site. Depois, se alguém tiver a curiosidade de ver, a gente lançou esse plano aqui, ó. Está dando para vocês verem, tá? É um plano de equidade de gênero e raça 2019-2021, porque ele tem 2 anos para ser cumprido. E eu estava, inclusive, falando agora há pouco com o João, que eu estou tão satisfeita que a gente já cumpriu quase ele todo em 1 ano. Então, assim, e dentro de um dos objetivos do plano era buscar cursos de assédio moral e sexual para que a gente implantasse no Senado. E aí a gente procurou muito, pesquisou e resolvemos fazer o nosso próprio curso, que está lá na nossa plataforma Saberes, é aberto a toda a população, a todo mundo. Ele é um curso... até eu ouvi o doutor Arthur falar que ele gostou muito do curso, muito obrigada, viu? E a gente está disponibilizando esse curso para todo mundo, porque falar de assédio moral é falar de uma
é falar de uma dor tão grande que não é transparente. Ela não te dói no corpo, ela te dói na alma. E essas dores psicológicas, elas trazem um mal tão grande à pessoa que às vezes ela fica naquele presenteísmo patológico, né? Já ouviram falar, né, disso? A pessoa está aqui, mas é como se ela não estivesse aqui. Então, ela veio para cumprir aquela carga, ela veio para, sabe? E muitas vezes tem gente que se vicia no trabalho, ele passou por um assédio tamanho que ele se viciou no trabalho. Ele trabalha 24 horas, buscando suprir de alguma forma que ele não olhe para a realidade dele. Então, assim, eu acho muito, muito bacana a gente trazer essa discussão, porque, como a Marina falou, a gente tinha programado como chegar no setor para que a gente trate desse assunto. Aí a gente discutiu, chegamos à conclusão de que a gente ia fazer reuniões setoriais. Eu vi que ela falou isso na reunião anterior, e essas reuniões setoriais, assim, era a gente sentir, porque as coisas são muito sutis. Às vezes, quando a pessoa chega aí no qualidade de vida, é porque ela já está... Gente, ela não aguenta mais, ela está sofrendo já há muito tempo. Então, assim, essas reuniões seriam para a gente detectar esses pequenos nuances, porque quando a gente vai em loco, né, a gente tem o feeling, a gente tem aqueles insights, a gente tem aquelas percepções. Quando a gente foi ajudar a ANAC a criar o comitê deles, porque a gente também presta suporte à criação de comitês em outras instituições, né? Porque nós fomos a primeira instituição pública a criar o seu próprio comitê permanente sem respaldo. A gente criou o nosso comitê e aí a gente começou, então, a ser um pouco de referência para outras instituições, graças a Deus. Então, a gente foi para a ANAC, ajudar a ANAC a montar o comitê deles, de gênero e raça. E aí eu tive uma percepção muito interessante no momento lá, que a gente estava falando exatamente sobre assédio, né? E a pessoa falando que eles brincavam muito com um rapaz que era homoafetivo. Ah, mas a gente só faz de sacanagem, desculpa a palavra, é o que ele falou. A gente só faz de sacanagem, a gente sabe que o cara... E aí, quando a gente começa a falar para a pessoa as dores que isso causa, né, as traumas que vêm, aí ele começou, poxa, gente, eu fazia isso e não sabia, caramba, quanto tempo a gente prejudicou essa pessoa. Então, assim, quando a gente vai lá, que conversa com essa pessoa, que traz para ele o conhecimento de coisas pequenas, aí ele começa a perceber que, caramba, quanto mal eu estou praticando a alguém, né? A gente está numa campanha aqui no Senado, a gente não terminou a campanha do assédio, porque ela é constante, e a gente começou uma campanha sobre racismo, né? E aí, quando a gente cria essa campanha contra o racismo, você começa a perceber, ora, gente, eu sou coordenadora do Comitê de Gênero e Raça, eu sou branca, eu tenho os olhos verdes, e como que eu vou me colocar em algum momento no local de alguém que é negro, que passa por um processo desde o nascimento, talvez? Mas para eu entender isso, o que a gente tem que fazer? Estudar. Ser empático, não é isso? Buscar conhecimento, chegar junto com essa pessoa, e é isso que a gente está fazendo no Senado. A gente criou um comitê, um GT, que é um grupo de trabalho só sobre raça, onde a gente discute, a gente estuda, a gente propõe e a gente analisa. E aí, por exemplo, uma palavra que a gente usa diuturnamente no nosso cotidiano, denegrir. A pessoa quer denegrir a minha imagem, né? Essa palavrinha que a gente ouve quase todo dia no plenário. Então, assim, a pessoa não percebeu ainda que essas palavras não cabem mais. Você chegar para uma pessoa grávida e começar a buscar nessa pessoa
se você tem um pouco de... Essa pessoa não é aquela obediente que você gostaria que ela fosse. E aí você começa a colocar essa pessoa no patamar que, caramba, a pessoa já passa por uma transformação incrível quando está grávida, né? Psicológica, é uma coisa só... A gente sabe como que é. A pessoa ficou deficiente, a pessoa é deficiente. E a pessoa se coloca ainda, sabe? Olha, lá vai aquele aleijado. Lá vai aquele, sabe? São coisas, palavras que chocam, palavras que doem, palavras que... Então, assim, eu acho que eu já até me falei demais, João. João, eu falo muito, sou professora. Gente, seu microfone está desligado, João. Ok, a gente vai ter muito tempo para conversar. Doutor Arthur, eu botei uma pergunta lá no chat, me responda lá, por favor, escreva o número do seu telefone lá no chat. Tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, um momento. Eu estou usando aqui o celular, eu estou meio perdido. Ah, tá. Então depois a professora Romilda me passa o número do seu telefone e tal, tá bom? Que eu preciso. Tá certo. É que eu tive problema de acesso e estou usando aqui o celular e estou meio perdido. Mas eu passo para o senhor, sem problema. Ok, obrigado. Gente, uma das pessoas importantes para participar hoje seria o doutor Eurico, que é o nosso consultor. Carlos, bom dia, não cumprimentei você. Seja bem-vindo. Mas eu falei com ele agora, ele disse que está no médico, ele teve uma intercorrência lá e não pode participar, tá? Não é nada grave, mas não pode participar. Mas só adiantar o que eu conversei com ele no sábado. Sexta ou sábado a gente conversou. Ele preparou um requerimento de audiência pública, conforme havíamos conversado na reunião passada, para a gente discutir esse assunto. Agora, tem uma coisa que ele me disse que me preocupou, para mim é novidade. Ele disse, João, esse assunto, do ponto de vista legal, ele está praticamente coberto pelas leis. Não tem mais brecha o que a gente acrescentar na lei. O que a gente conversou é o seguinte, então, o que falta, na verdade, são as instituições, as organizações se empenharem em aplicar essas leis, em propagandas, em campanhas de conscientização. Eu creio que mais ou menos isso que a professora Dalva e a professora Marina fazem no Senado. Então, eu gostaria que ele estivesse aqui para a gente aprofundar. Mas fica isso como um início da nossa conversa hoje aqui. João? Sim, Samuel. Você me permite um comentário nesse assunto? Por favor, sim, claro. Eu assisti também, assim como a Dalva, eu assisti a reunião anterior, e, aliás, excelente reunião, viu? Aprendi muito, qualidade dos... Né, Dalva? Qualidade dos... amplitude dos temas, abordagens, perspectivas e tal. E está me ocorrendo agora, João, que se eu não estou enganado, um dos consultores, que não é o Eurico é o sociólogo lá, digamos, direitos humanos e tal, não é isso? Falou dos costumes, que os costumes têm um efeito perverso, que a lei procura mudar os costumes, que vem desde o iluminismo isso, que lá no Brasil nós estamos desde a Constituição de 88 procurando fazer essas reformas dos costumes, que tem que ir com jeito e tal. Mas é o Eduardo Modena. O outro procurador, o outro consultor, acho que é Modena, né? Eduardo Modena, alguma coisa assim. Se eu não me engano, ele disse que, aí, digamos, uma outra perspectiva, é de que esse tema está tratado, tem um monte de projeto, mas o projeto aprovado foi um projeto na Câmara, em que é um projeto de reforma do Código de Processo Penal, e que o assédio moral está tratado no contexto daquele projeto, e, portanto, de uma maneira excessivamente restritiva e limitada, porque, evidentemente, o tipo penal, ele não disse isso, mas é isso que ele quis dizer,
o tipo penal precisa ser muito rigoroso, porque só é punido, é o princípio da tipicidade, só é punido quem está, o agente que cometeu naquela estrita descrição do tipo penal. Fora disso não tem crime, porque o crime é a pena mais grave que se pode, a sanção criminal. Então eu só levanto essa observação porque parece que ali a consultoria precisa conversar um pouco mais entre eles para ver qual é. Eu mesmo não tenho uma conclusão a respeito, eu poderia até estudar também esse assunto, mas me parece que isso que o Eurico falou, não penso que tem aí uma certa dúvida que a gente devesse observar, tá? Professora Isabel. Eu parabenizo Samuel pela muito bem colocada a questão com relação à legislação, certo? Ele está perfeitamente coberto de razão no que ele colocou, porque a lei que existe, elas são leis que vão vir a desencadear outras questões. Por exemplo, uma pessoa hoje que sofre assédio moral, que caminho ela percorre? Primeiro, ela busca na administração um acolhimento. Não encontrando, ela vai e ela adoece. Depois, ela procura um advogado. E quando você procura um advogado, o que acontece? O advogado não olha você com olhos de solidariedade ao assédio moral, não. Ele olha como um evento de extrema importância para reivindicar indenização por danos morais. Ele não quer saber se tem assédio moral, se a pessoa está sofrendo, se a pessoa está adoecida, não. Ele quer simplesmente punir a instituição, o autor, pelo bolso. E assediado, lhe falo na qualidade de assediada. Assediado não está procurando dinheiro de ninguém, não. Assediado quer que justiça seja feita, que aquela pessoa pague pela dor que ela está sentindo, e não por dinheiro. Então, tentar judicializar o assédio moral por meio de dano moral é um erro muito grave que acontece hoje no judiciário, certo? Então, a gente precisa de uma lei, sim, específica para abordar as questões de assédio moral, mas eu creio, até conversei com a Angelita no final de semana de um projeto de lei, que eu acho que seria o mais adequado, que é a tipificação no Código Penal, para aquela pessoa ser punida na esfera criminal, certo? Com uma conduta que ela tenha uma prisão para entender e servir de exemplo para os outros, que não pode maltratar as outras pessoas, assim como a gente não pode agredir, assim como a gente não pode matar, não pode roubar, uma tipificação diferenciada. Nós não estamos e não queremos reivindicação monetária, nós queremos reivindicação de penalidade criminal. Isto na esfera judicial. Agora, eu ainda entendo que antes da judicialização do assédio, a gente tenha políticas próprias, a gente tenha o executivo desenvolvendo o seu devido papel, certo? Por que o executivo não faz o seu papel? Existem falhas na administração que não conseguem abrigar as questões de assédio. Veja bem, na Universidade Federal do Amazonas, nós estamos hoje discutindo, isso é público, tá? No Conselho Administrativo da Universidade, a reunião é pública, quem quiser pode ir lá e assistir, está sendo discutido a possibilidade de criação de uma corregedoria. E aí, nas documentações, a gente foi entender que os crimes administrativos que envolvem uma advertência, que envolve uma penalidade de 30 dias de suspensão, ela não acaba não sendo abrigada pelas normas administrativas. E quando nós olhamos quais são as penalidades que o assédio moral vem a desencadear na maioria das vezes, são estas. São essas penalidades mais brandas. Consequentemente, o assédio moral fica desassistido na esfera administrativa, certo? Então, no executivo acaba não sendo devidamente acolhido. Por isso eu insisto que nós precisaríamos melhorar
as nossas normativas, certo? No sentido de criarmos normas administrativas a fim de coibir esse comportamento. Reforço o que a colega falou sobre as campanhas, são de suma importância as campanhas, mas também a coibição da conduta a nível de normas. Então, eu concordo com o que o Samuel colocou, que embora existam legislações que até podem abrigar, como é o caso do dano moral, direito de imagem, etc. e tal, podem até abrigar um comportamento assedioso, mas não consegue abrigar como um todo. Nós precisamos, sim, de uma legislação própria para o assédio, e não na esfera moral, mas na esfera penal. Tá? A Angelita, eu acho que pediu a palavra, e eu acho que ela vai complementar o que eu comecei a falar. Por favor. Eu vou dar um exemplo. Bom dia a todos e a todas. Eu sou professora da UFAM também, mas eu sou café com leite, acabei de chegar, na Universidade Federal do Amazonas. Eu poderia dar um exemplo, fazendo uma analogia, o seguinte, há algumas décadas atrás saiu uma campanha da fraternidade que era para lidar com o tema da violência. Ela não foi única. Várias campanhas da fraternidade ao longo do tempo procuravam envolver a sociedade com temas que geravam problemas, né, pensando em soluções conjuntas. E uma das campanhas da fraternidade que eu me recordo, que me chamou mais atenção, foi a ideia de que muitas pessoas que passavam por situação de violência, tanto o agressor quanto o agredido ou agredida, não sabiam, não tinham muita clareza das relações de violência. Isso é uma coisa. E o que a Dalva comentou também, eu acho que o Arthur, na última reunião também, várias pessoas, a Marina também falou, né, e o João disse sobre isso também, políticas públicas no sentido de uma educação. As pessoas precisam ser educadas para uma cultura da paz e do respeito e da empatia. As pessoas, nós somos de uma cultura da violência. E isso que a professora Isabel está dizendo, que o Samuel provocou, tem muito sentido, porque, por exemplo, a Lei Maria da Penha, que completou agora 13 ou 14 anos, não me recordo bem, eu acho que 13 ou 14 anos que a Lei Maria da Penha foi criada. O que eu vejo nos gabinetes, nos escritórios de advocacia? As pessoas estão muito, e mesmo nas delegacias das mulheres, as pessoas estão muito inclinadas a entender a violência doméstica pelo viés, muitas vezes, de mulheres, claro que isso também existe, mulheres que se utilizam dessa ferramenta jurídica para ferrar o ex-marido, né, para tirar dinheiro dele, para criar situações nos processos judiciais que às vezes vão se dilatando com o tempo, criar prejuízo. Então, eu crio uma peça de que fui vítima de violência doméstica e a partir disso se desenvolve todo um processo. E o problema de uma situação como essa é que a força da lei ela foi sendo enfraquecida na cultura. As pessoas vão negando a lei, vai dizendo que a lei passa a ser um instrumento de pessoas que agem com má fé, de pessoas que vão se aproveitar da situação. Então, assim, quando se pensa na tipificação como crime, e não apenas com a questão da... A gente sabe que também é muito educativo ter que botar a mão no bolso, né? A gente percebe isso hoje em dia entre os famosos, entre pessoas que têm dinheiro. Mas a gente sabe também que, muitas vezes, uma situação dramática, e que vocês mesmos disseram, né? E a gente tem exemplos que pode chegar ao suicídio, tem pessoas que morrem por isso. Fica só nesse debate superficial de que a pessoa está tentando arrancar dinheiro do outro, né? De que é uma coisa que dá para negociar a partir de cifras. E é muito mais do que isso. A Dalva deu exemplo agora, no começo da fala dela, é muito mais do que isso, né? Então, é necessário que a gente consiga abrir um leque de alternativas e possibilidades de enfrentamento a esse mal social. Primeira questão, admitir que existe e que isso é um prejuízo coletivo, é um prejuízo para toda a sociedade.
e depois pensar em várias frentes de como enfrentar essa situação. O perigo de reduzir essa situação do assédio, como é que se diz, da indenização por danos morais, me parece que é reduzir o problema e criar constrangimento para o assediado, porque daí você corre o risco de ser interpretado como aquele caça-níquel que está querendo tirar vantagem, né? E é muito, muito complicado. Eu não sei o que por exemplo, o doutor Arthur acha disso, que ele está lá na questão jurídica também, mas é isso. Obrigada. Obrigado. Eu gostaria de passar para a professora Romilda e depois para o doutor Arthur. Pode ser? Beleza. Oi, João. Eu estou acompanhando as discussões, e realmente é muito interessante discutir isso, isso que a Angelita coloca, eu acho que é a base, porque a gente está numa sociedade em que a violência parece que é algo natural, né? Então, nós temos que mudar essa questão. Eu acho que, e aí, judiciar, é lógico que a gente tem que fazer com que isso seja punido, esses comportamentos sejam considerados inadequados e punidos de alguma maneira, mas não dá para fazer isso sem também pensar na questão da educação, na questão de admitir culturalmente isso e que tem aí um problema sério, né? E que nós precisamos agir nesse contexto. Não tem outra forma, né? Acho que é isso. Acho que estou aqui para ouvir mesmo, para aprender. Então, essas discussões me interessam bastante, até por conta de uma questão pessoal mesmo, porque aquilo que a Dalva falou no começo, né? Eu ouvi durante muito tempo, aleijada, não sei o quê. A gente vai levando na brincadeira, você releva aqui, você releva ali, né? As pessoas olham para a gente quando você chega num lugar diferente. Então, assim, elas têm culpa disso? Não, algumas não. Porque isso é cultura, né? Eu recebo hoje piadas sobre pessoas com deficiência. Esses dias um amigo me mandou uma piada, eu falei assim, mas aonde está a graça nisso? Né? Aonde que está para rir? Eu não acho. E aí as pessoas acham, quando a gente fala assim, as pessoas acham que a gente é muito radical, ou então que se torna uma pessoa muito chata. Então, assim, a gente também tem que dosar, tem que levar, às vezes, né? Tem um jogo de cintura para dizer, não é que isso seja totalmente, não é que é humor, mas não precisa ser tão ácido. Desde quando a gente pode fazer humor em cima da dor do outro, né? De algumas questões. Então, são questões que a gente precisa também aprender a lidar e aprender a ensinar também as pessoas, né? De que algumas coisas são desnecessárias, né? Mais que culturalmente a gente tem aprendido que é daquele jeito, a gente tem condições hoje de mudar, de alterar. Né? Eu faço escolhas, a gente faz escolhas, né? Então, acho que é por aí, a gente precisa trabalhar esse contexto. Obrigado, professor. Doutor Arthur, depois Marina, depois Samuel. Novamente, bom dia. Pessoal, esse problema do assédio, que eu vejo muito, infelizmente, é uma questão cultural. Né? Como uma colega colocou há pouco, são feitas piadas, tal, mas é uma piada que só por um lado tem graça. Então, não é uma piada, simplesmente é uma falta de respeito. E essa criminalização da conduta, eu acho válida. Contudo, não adianta nós querermos apenas reprimir. E aí eu vejo o campo de aplicação nessa área do assédio moral da chamada justiça restaurativa, porque ela busca o restabelecimento das relações. Então, teríamos um campo aí bem amplo para tentarmos, né, restabelecer aquela relação que foi atingida pela prática do assédio moral. Particularmente, eu sou contra esse punitivismo. Não estou dizendo que seja o caso, mas punir só por punir. Nós temos que tentar resolver a situação, né? Tentarmos pacificar a situação. Assim, pelo menos é como eu penso. Obrigado, pessoal. Obrigado. Samuel, depois o Carlos, depois o Carlos. Eu
fazer um esclarecimento a respeito do que eu disse. Porque, assim, eu concordo, inclusive, com o Arthur, eu ia falar nesse sentido, tinha me escrito antes, porque há uma tendência em criminalizar as condutas. E essa tendência, ela muitas vezes a gente viu que no calor de um acontecimento de um dramático que a mídia dedicou-se há muito tempo, saem essas leis ad hoc, essas leis no susto, né? E vai transformando, vai inclusive deformando, de certa maneira, o sistema jurídico. Há um apelo muito fácil para a criminalização. O que me fez fazer a observação é que apenas muito circunstancialmente a consultoria. Eu acho até que depois dessa reunião, João, nós poderíamos mais adiante, se você concordar, termos aí sim uma reunião técnica com a consultoria, talvez o nosso juiz Nicolau pudesse até participar, ou mais uma outra pessoa aqui do setor mais propriamente, digamos, jurídico, técnico jurídico, não que tenha uma primazia, mas para que a consultoria diga ao senador se, digamos, tem vazio na lei a ser preenchido do ponto de vista política legislativa. É necessário, é importante, não quer dizer que o que eles disserem o senador vai concordar. Mas me parece que ali eles precisam conversar, porque o Eduardo corretamente falou tudo aquilo sobre os costumes, e o nosso amigo Eduardo Modena, que é da relação de trabalho, fez uma observação que me parece muito também marcada por um cacuete profissional. Ele disse assim, olha, só tem mesmo iniciativa para valer a que foi aprovada agora nos marcos da reforma do Código de Processo Penal. Eu tentei abrir aqui, inclusive, para ver se encontrava essa definição que vem desse projeto aprovado na Câmara e que está no Senado, segundo ele disse, na PL, eu não lembro, porque eu não peguei o número, para a gente ver se realmente, digamos, ele mesmo disse, pelo menos do ponto de vista dele, porque ele é um cara da área do trabalho, então ele pensa em defesa do trabalhador, relações de trabalho, então ele não se enxergou representado, digamos assim, no seu fazer acadêmico e profissional, na definição penal da assédio moral. Agora, isso não quer dizer que, digamos, não seja necessário uma lei ou que seja. Eu penso que nós teríamos que fazer o nosso dever de casa do Senado, João, se você está coordenando isso, fica como sugestão. Nós vemos se a consultoria entra na mesma página, como se diz hoje em dia, para a gente poder, a partir daí, dar os próximos passos. Mas eu concordo que a criminalização ela é, às vezes, sedutora. Não quer dizer que não tem que ser feito, às vezes ela é pedagógica também, porque ela, junto com outras medidas de capacitação, de formação, de sensibilização, às vezes o tacão do Estado também com o porrete na mão ajuda o cara a pensar, né? Também tudo isso a gente sabe que é assim que funciona. Eu estou com um problema aqui na minha internet, ela está oscilando, que nem agora no final da fala do Samuel eu não ouvi, mas vai ficar gravado, eu ouço depois, tá? Então, quando eu sumir assim, é a minha internet que já foi embora umas 2 vezes. Marina, por favor, você. Depois a Selma. Pois é, quando a gente começou a campanha do assédio lá no Senado, a campanha foi centrando muito nisso, né, da denúncia, vocês precisam denunciar, né, as pessoas têm que ser punidas, que é a abordagem inicial mesmo, né, a coisa do não ficar calado, né, de denunciar e tal. E aí eu recebi uns feedbacks de pessoas até que estavam do lado, né, do suposto assediador, né, as pessoas que foram acusadas de algum tipo de agressão no trabalho. E eu recebi um feedback de que a gente deveria centrar em questões positivas, sabe? Em vez de ficar assim, denuncie,
fazer tal coisa é assédio, não sei o quê, que a gente deveria promover relações harmoniosas no trabalho, sabe? Focar que a prevenção teria que ser menos em falar, assim, das condutas ruins, vamos dizer assim, e mais de tentar promover esses ambientes de equidade, esses ambientes de confiança, de respeito, né? Respeito à dignidade do próximo. Então, ao invés de ficar, isso daqui é errado, isso não pode, isso não, a gente falar isso sim, isso pode, isso é bom, né? Então, tentar promover isso. E aí eu acho que isso é uma linha interessante, assim, que não anula as outras, né? Claro, tem que ter a denúncia, tem que ter toda a parte jurídica envolvida, administrativa, mas eu acho que se a gente focar nas relações humanas, né, nas relações interpessoais, tentar fortalecer isso de alguma forma, diminuir a hierarquização, diminuir a questão da competitividade, né? Talvez a gente possa prevenir melhor, né, essas questões. Então, eu fiquei pensando nisso enquanto vocês falavam. E aí, outra coisa que eu pensei, que eu até falei para o doutor Arthur, de uma lei que tem no estado do Ceará, de assédio moral, mas eu acho que é só para administração pública, que eu não sei o que deu essa lei lá, se está funcionando, se está sendo, né, bem cumprida, quais resultados o pessoal de lá está tendo em relação a essa legislação, né, que seria uma coisa boa de pesquisar, por exemplo. Marina, você pode depois nos informar que lei é essa, o número dela, porque eu acho que vai ser muito importante. Diga, doutor João, eu peguei a lei aqui na internet e eu tenho amigos lá na Procuradoria do Estado do Ceará. Aí eu entrarei em contato com eles, porque, como a professora a doutora Marina falou, é só no âmbito da administração pública estadual. Aí eu me comprometo a entrar em contato com o pessoal para ver exatamente como está sendo a aplicação dessa lei. Beleza. Mas para quem tiver interesse, é a lei número do Estado do Ceará, lei número 15.036 de 2011. Tá? Aí eu me comprometo, eu mando para a doutora Marina e para a professora Romilda, ela repassa para vocês. Beleza, então. Tá, joia. Te agradeço. Muito obrigado. Obrigado. Selma, você. Acho que a Selma travou. Selma, aquele velho problema na sua internet. Desliga o seu vídeo, por favor, que tem melhorado. Isso. Então, e a todos, bom dia novamente. É um prazer estar participando desse debate pela vez. Então, é um prazer estar participando. Bom dia novamente a todos. Eu fico muito feliz por esse tema estar sendo abordado no Senado. Não sabia que era a primeira instituição pública, né, a montar comitê, a doutora Cor. Vou me somar à fala da companheira que me deu. Eu acho que nós temos que focar no restabelecimento das relações harmoniosas, né? E isso as campanhas de educação bem-vindas sempre, né? Enaltecer a empatia, como diz a nossa amiga Maria Angelina, né? Eu acho que está faltando um pouco disso para o ser humano, se colocar no lugar do outro, né? Eu acho que o comportamento humano e as não virtudes, elas vêm muito por conta desse tipo de comportamento, você não se colocar no lugar do outro. Eu acho que é muito importante. Desde quando eu cheguei ao Senado Federal, enquanto servidora pública, né, que me tornei, eu sempre procurei agir dessa forma, né? Você sabe que a gente trabalha numa casa política, quanto maior a proximidade com o poder, as não virtudes ficam em evidência, né? E queria parabenizar o Senado, o trabalho da professora,
muito importante, né? A questão de gênero. Eu, enquanto mulher, nós todas sabemos todas as problemáticas que envolve ser mulher, o ser mulher nos ambientes de trabalho, né? Essa necessidade da gente estar sempre mostrando, né, que somos capazes, né? Porque são impactos de séculos, né? Nessa relação de trabalho aí, a gente tentando conquistar esse espaço. Então, eu acho que nós deveríamos focar, sim, no restabelecimento das relações harmoniosas. Acho também que a punição, ela é importante dentro do nível administrativo, se pensar, né? Porque se uma pessoa ela tem um comportamento recorrente e se não existe nenhuma punição para ela, a nível administrativo, ela vai achar que tudo bem, né? Então, essa é a minha contribuição. Quero agradecer. No momento, eu me coloco apenas dessa maneira, porque eu estou chegando agora para o debate. Mas muito. Ok, obrigado, Selma. Eu tenho uma pergunta aqui para a professora Dalva e para a doutora Marina. Acho que a Marina começou a tocar nesse assunto. Existe no Senado, o Senado já apurou o resultado dessas campanhas? Quando a Marina fala algo, eu recebi um retorno de alguém, mas vocês têm isso no geral? Já mensuraram esse resultado? Dalva. Quer falar, Marina? Se quiser começar, Dalva, pode falar. A Dalva, depois a Marina. A gente sempre, o comitê e o Qualidade de Vida, a gente sempre está trabalhando muito parceiramente, muito próximo, e muitas coisas a gente discute juntos para levar para toda a casa. A gente tem, João, percebido que essas campanhas, elas surtem efeito. Claro que a gente tem que saber que cultura é uma coisa que não é da noite para o dia, né, gente? Mudança cultural é uma coisa que envolve um tempo. E esse tempo dessa mudança é uma coisa que tem que ser constante. Então, a gente está 2 anos trabalhando com o assédio moral na casa e a gente ainda encontra alguns casos, claro. Como a gente estava falando aqui, a mudança pessoal é muito difícil, porque quando você não está passando por aquela situação, na forma empática que a gente tem trabalhado aqui, você não vai sentir o que o outro está sentindo. E às vezes você pode até estar passando por uma situação dessa, mas você, como é uma pessoa, vamos supor, vamos falar mesmo aqui no nível de hierarquizado, né? Quando você é servidor efetivo da casa e você é um servidor comissionado da casa, ou você é um servidor efetivo e você trabalha com um colaborador terceirizado, um jovem aprendiz, um estagiário, você, até porque a gente está falando dessa estabilidade, né? Quando você se percebe que com você pouca coisa vai acontecer, tá certo? Porque quando a gente trabalha com essa questão de um processo administrativo, gente, ampla defesa, o que quer dizer? Ampla defesa é última instância. Então, assim, quando as colegas colocam, eu fico muito pensando na situação da Isabel e da Janlita, como elas estão colocando para a gente esse pedido de socorro, né, da legislação, de que a gente coloque isso num fator de que alguma coisa vai acontecer com você. Alguma coisa vai acontecer com você se isso permanecer continuando. Porque a gente teve caso de reincidência no Senado. Né, Marina? Uhum. Reincidência que essa pessoa teve que ser chamada por um processo administrativo.
Teve pessoas que a gente tem caso também, claro que nem tudo são flores, gente. A gente está num processo de aprendizagem. A gente está num processo de mudança cultural. A gente está num processo... Olha, quando eu fui coordenadora do programa de formação de gerentes do Senado. Programa de formação gerencial, que a gente chama lá. Havia um embate muito grande entre o servidor antigo, só para você ter uma ideia, do servidor novo, aqueles que chegavam agora por meio de concurso. Era uma confusão tamanha setorizada de que, assim, o antigo achava aquele que sabia e o novo achava que ele tinha que mudar tudo. Então, esse processo foi muito doloroso, porque assim, a gente via assédio a todo momento. Só que eram de duas pessoas, eram exatamente iguais, porque eram dois efetivos. Agora, quando você coloca, por exemplo, vamos chamar aqui um caso bem prático daquele desembargador lá de Santos. Quem você acha que está falando com quem? Né? Tem o lance do você sabe com quem está falando. Então, o efetivo, ele se coloca muito numa posição de segurança. Enquanto que o comissionado, o terceirizado, o estagiário, o jovem aprendiz, é muito fácil de eu chegar lá e dizer assim, olha, João, essa pessoa aqui está me incomodando, ele não está cumprindo com os deveres dele, ele é assim, 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 assado. Gente, quando a gente pica um papel e joga ao vento, como que a gente recolhe os pedaços do papel? Essa é a história de eu chegar para você e contar uma história que ela vai criar ruídos. Ela vai criar ruídos. Um vai contar para um, outro que vai contar para o outro, outro que vai contar para o outro, até que chegue aos seus ouvidos, que é a tal da nossa fofoca, né? Colaborativa, profissional, que acontece em todo lugar, daí a pouco virou uma bola. Então, lá no Senado, a gente percebeu, João, que diante dessas campanhas, muito se aprendeu, está se aprendendo. E muito tem contribuído para que a gente comece a pensar um pouco mais o que eu estou fazendo com o outro. Né? Acontece casos? Acontece. Gente, nós estamos numa casa de poder. Um dos poderes. E esse poder, muitas vezes, é entendido como eu posso tudo. Né? Então, assim, é uma estratégia que a gente está usando, é uma forma de educação que a gente está falando, como a Romilda falou, e acho que foi a Romilda que falou, não me lembro, é uma questão de educação. A gente tem que aprender determinadas coisas que não nos foram ensinadas. O aprendizado por isso que, às vezes, a gente leva muito para o lado da educação. A gente colocou lá dentro do nosso projeto de formação gerencial painéis onde vão discutir raça, onde vão discutir assédio moral, onde vão discutir homofobia, onde vão discutir... Essas coisas são dentro da formação do gerente. Porque foi criado um programa lá, e assim, você quer ser chefe? Quer ter uma chefia, você tem que passar pelo processo. Você tem que passar pelo programa. Entendeu? É como se fosse um pré-requisito. Claro que numa casa política, muitas vezes, a gente sabe disso, que pode acontecer. Né? A pessoa assumir determinadas funções e tal. Mas o nosso processo, que a gente está buscando, é que essa educação de formação profissional, ela seja alcançada. Então, dentro das nossas metas, isso tem nos trazido assim um aprendizado rico e ter levado também um processo muito rico para os nossos servidores e colaboradores. E eu quero dizer aqui servidoras e colaboradoras, porque a gente tem mania de falar sempre no masculino e eu sempre me posiciono para tratar do feminino também, afinal de contas, eu sou coordenadora de gênero e raça. Me policio muito com relação a isso. Então, assim, obrigado, todas e todas têm direito de ter uma vida melhor, gente. Uma vida livre de preconceito, uma vida livre
sabe, de ir e vir, né? A gente conversa muito lá no Senado, nós agora, como a gente está nesse momento de isolamento, de pandemia, muita coisa se tornou virtual das nossas ações, porque a gente tem um calendário de ações, depois eu posso, até coloquei no chat para vocês, que não são do Senado, quiserem compartilhar com a gente essas boas práticas, que eu acho que quando a gente já tem uma coisa que está mais ou menos consolidada e a gente pode implantar, uma coisa que mais ou menos deu certo, eu acho que para que a gente vai ficar inventando a roda? Então, assim, essa questão da cultura organizacional é um trabalho que a gente tem buscado diuturnamente, constantemente. Obrigado, Dalva. Marina. Só para acrescentar o que a Dalva falou, a gente faz um relatório estatístico dos casos de assédio todo ano, né? E aí nosso setor manda para o comitê da Dalva, né? E manda para a diretora-geral. E a gente tem visto que depois da campanha surtiu muito resultado assim nas nossas estatísticas, né? Primeiro porque aumentou muito o número de denúncias, né, e acolhimentos de casos de assédio. Então, é a tendência de toda a campanha, né? Você começa a fazer e as pessoas começam a buscar, né? Então, parece que os casos aumentaram, mas, na verdade, é porque aumentou né? Começou-se a se falar dos casos, né? Que antes ficavam escondidos. Então, por essas estatísticas, eu acho que a gente consegue acompanhar que a campanha está sendo válida, né? De alguma forma, assim, que a gente está tendo resultados, a gente consegue acompanhar os processos disciplinares, os inquéritos policiais que são abertos. E aí eu acho que realmente está sendo bom, assim, a campanha está sendo boa. Tá, joia. Obrigado. A professora Isabel, agora. Depois, nós já estamos indo já para quase 1h30 de reunião. Depois da professora Isabel, vamos tratar dos encaminhamentos, para a gente encerrar. Professora Isabel, a palavra está com você. Eu estava... Está desligado o seu som. Eu estava consultando algumas bibliografias que eu tenho e, a exemplo do que o Dr. Arthur Napoleão citou, o projeto, a lei estadual, no Brasil inteiro, nós temos diversas leis municipais e estaduais, no Brasil inteiro. É uma quantidade de leis muito grande. Só que, como a colega falou, ela só abriga a nível estadual, municipal, certo? Não abriga o funcionarismo público federal, por exemplo. Então, essas leis acabam sendo restritas aos seus tribunais estaduais, certo? Nós temos diversas leis, certo? E é uma quantidade significativamente grande. Aqui no Amazonas, por exemplo, a gente tem as leis. No Ceará, no São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, em diversos estados que nós temos leis para o assédio. Elas são muito parecidas uma com a outra, certo? Todas elas pegam o conceito de caracterização do assédio e tipifica ele como um dano, certo? Na maioria das vezes. E reprova a conduta a nível estadual, mas a nível federal nós não temos a mesma legislação. Era só esse esclarecimento que eu queria dar e acrescentando um outro ponto. Quando eu falei de lei, eu falei porque nós estávamos falando sobre isto. Mas o assédio moral ele tem dois viés. Um é visando a prevenção. A política de prevenção ela é de suma importância. Aqui no estado do Amazonas, nós já tivemos casos solucionados através de palestras. As pessoas se conscientizaram do que aquele comportamento era e por elas mesmas elas encerraram o processo e fizeram um acordo de poder pacificar os ânimos no ambiente de trabalho.
Então, a prevenção, a nível de políticas de prevenção, palestras, cursos, seminários, folder, cartazes, cartilhas, certo? São de suma importância e totalmente indispensável. Eu costumo dizer que o assédio moral ele tem que ser tratado igual o cinto de segurança. Na década de 80, nós entrávamos no carro, o carro não tinha assento e não tinha o cinto. Hoje, você entra no carro, você coloca o teu cinto e dá bate pro colega do ei, coloca o cinto. Então, é uma política, aquilo é uma política, certo? E então o assédio moral tem que ser visto da mesma forma. Um comportamento cultural criado. As pessoas têm que serem necessariamente educadas para não assediar. E se ver o outro, ainda chegar para o colega e dizer assim, meu querido, por favor, não faça isto, isso é assédio, isso adoece. É uma cultura. Então, a gente tem que pregar, sim, por obrigação, a prevenção ao assédio. Mas nós temos a outra linha também, que é, a gente chama, enquanto estudiosos do assédio, a gente chamava de combate. Hoje, a gente já pensa em mudar esse nome. Está se colocando o nome de coibir o assédio moral. Tem que ter alguma coisa, sim, nas normativas que diga, que proíba que aquele comportamento seja perpetuado. Senão, nós corremos um sério risco. Houve um dia aqui, numa determinada reunião, em que as pessoas olharam assim, o que é a SECAM? Aí uma pessoa um pouco desinformada, ela disse assim, não, a SECAM só faz palestrinha. Então, a gente ficou, se a gente não estivesse na reunião, nós iríamos passar despercebido como se fosse um setor que só fazia palestrinhas. E não é assim. A gente tem toda uma política de prevenção e de coibição da conduta. Então, a gente não pode somente olhar pela cultura da prevenção, esquecendo de coibir também, ou como queira chamar, combater o assédio, certo? O seu Samuel diz assim, às vezes um porrete faz a pessoa se impor respeito. Não precisa ser um porrete, mas precisa sim ter alguma normativa, alguma coisa que as pessoas estejam sim submissas a não praticar o assédio. E quem está sendo assediado, veja bem, se não tiver essa política, ela continua desassistida, certo? Se nós não tivermos algo que ampare essas pessoas, não faz muito sentido a gente discutir a dor delas se a gente não consegue amparar. Tem uma coisa que eu questiono muito. Em 2010, foi lançada a primeira cartilha do Ministério da Saúde falando do assédio moral. Veja bem, 2010, fazem 10 anos. E lá na cartilha e na maioria das políticas de assédio se fala denuncie. Eu gostei muito quando a Marina falou sobre a cultura de receber as informações sem receber uma denúncia. Porque receber uma denúncia chega a ser, de certa forma, irresponsável. Vai colocar aquela pessoa numa situação de sofrimento de ter que provar, o sofrimento de enfrentar um processo sem a devida orientação. Então, essa pessoa está precisando mais de acolhimento, de uma política própria de acolher e coibir aquele comportamento. Se for devidamente constatado que aquilo é assédio, o doutor Arthur, na reunião passada, ele falou até em números, né? De tantos casos, só 2 casos foram comprovados, né? O assédio moral, ele é invisível. Se a pessoa não for muito preparada, ela não consegue ver. Quiçá provar algo com essa dificuldade toda. Então, a gente precisa de uma política que previna o assédio e que também consiga coibir ou combater, como queira chamar. Tá? Era isso que eu tinha para dizer. Obrigada. Obrigado. A professora Angelita se inscreveu. Não, é só para deixar a reflexão, já que a gente falou também em políticas de prevenção, políticas de coibir. Eu trabalhei com criança a vida toda, nós trabalhávamos com a ideia de que brincadeira desenvolve as pessoas, as crianças crescem mais saudáveis e do ponto de vista cognitivo, sociomotor, quando as crianças brincam.
E o Arthur concorda comigo que a gente brinca quando é grande também. A gente fala, o sujeito no Nordeste é gaiato e faz brincadeira. Então, assim, o brincar é uma característica humana, brincar. E dos animais também, dos pequenininhos, dos bichinhos, dos gatinhos, todos os seres brincam. A gente precisa entender o que é brincadeira. Né? Alguém falou, acho que a Marina, assim, brincadeira é quando as duas partes estão bem felizes. Quando eu brinco com alguém e deixo o outro triste, não é brincadeira, já é outra coisa. Eu não posso chamar de brincadeira. Então, eu fico pensando assim, como é que a gente vai coibir, como é que a gente vai prevenir o assédio moral em organizações extremamente competitivas, onde existem metas e exigências coletivas e individuais de trabalho, em que se estimula a competição e, às vezes, diga-se de passagem, a competição desleal, porque, às vezes, tem alguns gestores que até aplaudem se a pessoa for desonesta, for esperta, conseguir passar por cima do outro para conseguir um resultado melhor. Se esse tipo de discurso não for explícito, ao menos ele fica sendo implícito, e nós mulheres, como a Selma colocou, sofremos muito isso, e quase sempre nessas concorrências a gente leva pior, porque tem filho, tem mamadeira, tem marido, tem tanta coisa, tem casa para limpar, e a gente acaba tendo uma certa desvantagem nessas competições. Então, assim, substituir a ética da competição pela ética do cuidado, da cooperação. E nisso, os gestores, as pessoas que estão no comando, elas precisam se reeducar. Porque, às vezes, o próprio gestor, o próprio o chefe, direto ou indireto, ele colabora para as condições de assédio. Porque se o meu colega ele é muito bom numa coisa, mas ele tem lá um calcanhar de Aquiles, eu vou afetá-lo ali para desmoralizá-lo, para impedi-lo de ter um resultado melhor do que o meu. Então, assim, é preciso pensar de uma maneira muito abrangente. E eu trabalhava com crianças, o que a gente fazia? Nós fazíamos brinquedos, jogos, que não eram de concorrência, que eram jogos cooperativos. Então, isso também tem a ver com a mudança de cultura, entende? Porque, assim, a gente fica angustiada, né? Angustiados de pensar nesse grupo grande aqui, resultados que sejam proativos, que sejam significativos. Oxalá que nossos encontros, esse é o terceiro, eles possam fomentar, possam criar materialidade, aplicabilidade nas nossas organizações e setores. Esse é o meu apelo, sabe? Obrigada. Obrigada, Angelita. Obrigado. É o seguinte, nós temos aqui representados, nós temos o Senado, temos a UFAM, temos o tribunal, que o doutor Parou, João. João parou. Gente, descongela o João. Está congelado. Descongela o João, por favor. Samuel, seu áudio está fechado. Estou preocupado que o João vai ficar com torcicolo naquela posição ali. É verdade. Opa, voltou, João. João! Oi, João. João, nós estávamos preocupados que você fosse ficar com torcicolo naquela posição que você ficou ali. Ah, tá. O pescoço virado para o lado. Beleza. Até onde vocês ouviram que minha conexão perdeu? Nada. Estávamos bem representados. Quando você começou citado, parou tudo. Deixa eu botar moral no cachorro aqui, por favor, primeiro. João, moral sem assédio, hein? Moral viu, João? Moral sem assédio. Com carinho, carinho. Com carinho. É o seguinte, então, colegas Selma, Carlos e Samuel, me ajudem no gabinete a gente não usar essas palavras pejorativas. A coisa está preta. E como
somos nós que fazemos o discurso do senador, que orientamos ele nas palestras dele. Ele está sabendo dessa nossa reunião, claro que está sendo com autorização dele. Ele já foi convidado para vir aqui, mas está sempre focando em uma reunião dele. Então, a partir de agora, no nosso gabinete, nós vamos procurar, nós vamos implantar essa política, ok? Posso contar com vocês? Beleza. Dando conhecimento a todos vocês. A professora Dalva falou no começo que o Senado, o setor dela, está disponível, inclusive, para trocar experiências com outros setores. Você bem usado, convidar o doutor Arthur, porque na palestra passada... Está com problema no seu áudio. Está com problema no seu áudio. Vocês estão me ouvindo? João, só queria, se me permite, fazer um adendo. É que o senhor me colocou como a representante do tribunal. Me bote como cidadão, porque numa dessa ele vem puxar de uma orelha dizendo que eu estou aqui sem nenhuma outorga por parte do tribunal. Eu colaboro e colaborarei com o maior prazer como cidadão, porque eu sei que esse problema é muito sério. E eu vi no ano passado histórias de pelo menos 3 servidores que se suicidaram por causa de assédio moral. Isso aí me deixou, confesso para todos, apavorado, porque uma pessoa se atirar de um prédio, de um fórum, é porque a situação dela realmente estava insustentável. Então, uma pessoa dessa deveria ter recebido todo um tratamento, que é o que nós estamos querendo fazer aqui, né? Então, só esse adendo, esse pedido, eu estou como cidadão, por favor. E não precisa chamar de doutor, nada não. Eu estou aqui para colaborar. Obrigadão, pessoal. Tá bom, cidadão doutor Arthur. É o seguinte, mas eu vejo no senhor a voz do tribunal nesse momento, porque além da sua boa vontade de vir aqui como cidadão, como só tem o senhor do tribunal nesse momento, você será o nosso porta-voz dessa política lá para dentro do tribunal. Então, é nesse sentido, tá? E você tem meu voto para ser o chefe dessa área, para ser a Dalva e a Marina aí do tribunal, tá? Tem meu voto. Assim como a professora Romilda, na escola dela. Então, qual é a ideia? Porque... Samuel, desliga seu som, por favor. Isso, obrigado. Já melhorou. Porque, veja bem, vamos aproveitar o conhecimento que o Senado já tem e trocar experiências aí com a Dalva, com a Marina, porque aí já é meio caminho andado para vocês implantarem essas ideias no serviço de vocês. É uma sugestão ousada. A UFAM parece que já está bem avançada. Tá? Eu falei com a diretora-geral do Senado, a doutora Ilana, falei dessa reunião, eu a convidei para cá, só que nesse momento ela está num outro evento e ela me encaminhou para a Dalva, para representá-la aqui. E é quem mais entende do assunto. Ela adorou a ideia, viu, Dalva e Marina, de fazermos uma campanha iluminando o prédio do Congresso. Falta, eu acho que vocês conversarem com ela para ajustar detalhes e também vocês levarem essa ideia para os prédios de vocês, para os setores de vocês, certo? Vamos esperar, diante do que foi falado aqui, eu vou passar para os consultores que não puderam estar aqui, para eles verem que a questão da lei, a questão legislativa, ainda tem um grande espaço a ser preenchido, como a doutora Isabel falou. Né? Então, na próxima reunião, se eles vierem, eu acho que o debate vai ser mais rico ainda. Mais alguém quer falar alguma coisa?
João, e aquele projeto de lei do Senado, que foi assim um estupim, porque esses encontros nasceram de uma realidade muito concreta. Né? Há um mês atrás, a UFAM ela promoveu um curso de capacitação sobre assédio moral em tempos de pandemia, e na nossa última aula, no dia 14 de agosto, na aula foi comentado sobre esse projeto de lei que estava tramitando no Senado, que já passou desde 2009, né? Até, acho que conversamos com o Carlos sobre isso. Essa audiência pública que o doutor Eurico propôs, a gente, esse projeto de lei que está no Senado agora, a gente pode saber mais sobre ele? Eu vou pedir aí a ajuda do Carlos e do Samuel, que eles ficaram de ver esse projeto. Acho que foi o Samuel, se não me engano. Que era para ter trazido na segunda reunião. Você conseguiu ver, Samuel ou Carlos? Eu não encontrei, João, esse projeto. Eu procurei. Você encontrou, Samuel? Nós temos o projeto de lei. Vou já localizar e passo aqui no chat. Tem uma série de projetos, né? E um deles foi aprovado lá na Câmara. Não sei do qual ela está falando. Não, mas esse é no Senado. Primeira reunião. É um projeto específico. Eu não estou lembrado. E o relator, se não me engano, é o senador Rodrigo Pacheco, não é isso? Ah, sim, que ele não queria mudar e tal. Ele não queria mudar. A gente chegou a falar com os assessores dele e eles não aceitam emenda. Porque sim, perdão, eu tinha entendido errado. Deixa eu explicar. Sim, o projeto que o senador Rodrigo Pacheco é relator, como tem muito projeto hoje no Senado para fazer alteração do Código Penal, todos os projetos, que não são poucos, foram colocados para a relatoria do senador Rodrigo Pacheco, e ele está com a proposta de apresentar um novo Código Penal. Então, todos os projetos que são apresentados hoje nessa intenção de alterar o código estão sendo repassados para ele aglutinar tudo em um novo código. Então, apresentar hoje um projeto achando que ele vai ser autônomo, né, que ele vai alterar o atual Código Penal, não vai acontecer. A gente tem que conversar com ele para que ele faça, né, aglutine aí nesse compilado que vai ser o novo Código Penal. É isso. Eu coloquei no chat o outro que nós conversamos, eu e a Angelita, que ele está com o senador Davi Alcolumbre, e ele já está em fase bastante adiantada, só falta a votação no Senado Federal para aprovar na Câmara. Ele está na mesa diretora. Ele foi o projeto proposto pelo Jesus. Samuel, o seu som está interferindo. Só quando você for falar, Samuel, por favor. Ele é o projeto proposto. Deixa eu só desligar. Isso. Quando você for falar, você liga. Professora Isabel, você tem o número desse projeto aí? Tenho, está aqui no chat já. É o projeto 4742 de 2001. 2001? 2001, de Marcos de Jesus. Senador Marcos de Jesus, que ele apresentou e já tramitou bastante em diversos locais, inclusive já está aprovado na Câmara e falta aprovação do Senado. Beleza. Quer dizer, ele está em última etapa, já está numa fase bastante adiantada. Tá, João. Samuel, você pode ficar com esse assunto e na próxima reunião trazer novidades para a gente, por favor? A internet do Samuel ali caiu. Diga, Angelita. Não, é que esse projeto do Marcos de Jesus é PL de Pernambuco e ele é da Câmara de Deputados.
Então, assim, o projeto ele era 4742/2001, lá Um maior prazer. quando chegou no Senado, ele ganhou um novo número, né? O projeto de lei do Senado. Sim. Então, só essa. Sim. Você tem o número. Mas veja, se me permite só uma observação rápida. Tenho. Está aqui, ele está aberto aqui, é o projeto que muda o Código do Processo, cria o crime de assédio moral no trabalho. Então, ele é um processo de natureza penal. O que acontece? Vamos estudar isso. Mas lembrando que, provavelmente, ele deve ter uma configuração talvez restrita, porque ele trata de tipificação de conduta, criminaliza uma conduta. Então, vamos analisar o conceito, mas certamente será um conceito restrito, talvez não suficientemente compreensivo e abrangente para o que nós queremos aqui. Mas eu sim faço o estudo dessa situação para a próxima reunião. Samuel, você tem o número dele aí, por favor? Para que todo mundo saiba. O número dele é o projeto... Um minutinho aqui, eu já te digo aqui. É o projeto 4742/2001. Tá. Esse Ele Tem também o PL 1521 de 2019. Isso. É esse que é o que foi originado do deputado, que era o 4742. Ele ficou como PL exato, 2019. É o número que tem no Senado hoje, né? Esse é o projeto que hoje está na relatoria do senador Rodrigo Pacheco, que a gente já teve a conversa com a assessoria dele, e ele falou que ele foi aglutinado com os demais que têm a intenção de alterar o Código Penal. Tudo bem. Então, com a sugestão, a gente vai fazer um projeto à parte. Porque não vai aceitar a emenda, então vamos fazer um projeto à parte. Vamos encaminhar por esse caminho. Mais alguma coisa, gente? Então, na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário, professora Isabel, por favor. Eu queria propor a gente também colocar em pauta, pensarmos na possibilidade de propor uma normativa para que criarmos comissões nas instituições, a nível de administração. É o começo de uma cultura institucionalizada visando a prevenção e a coibição da conduta. Entendeu? Começar essa discussão a nível de administração, a nível de poder executivo. Ok, tá bom. Mais alguém para a gente encerrar? Obrigado, gente. Obrigado, uma boa semana a vocês. Nossas discussões têm sido cada vez mais ricas com a participação de vocês. Na próxima segunda-feira, neste mesmo horário, às 10 horas da manhã, no mesmo link. Não precisa esperar o link, tá? É o mesmo. Um abraço, fica com Deus e vamos mudando. Aos pouquinhos vamos mudando. Um abraço. Um abraço a todos.